Paz Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí já na nossa lição número 10. Olha, mais um trimestre está terminando e vocês aí perseverando. Parabéns por você estar aí sempre, frequentemente, nossa lição da EBD. E se você ainda está a primeira vez, você está chegando a primeira vez, tá? Por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e ligue o sininho para você receber as notificações todas as vezes que lançarmos uma nova lição ou um novo assunto, né? Uma mensagem às vezes, tá? Então você é convidado a fazer parte do nosso grupo. Somos mais de 8.000 pessoas aqui compartilhando conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Hoje é a lição número 10, né? Eu sou o professor Ronald, tá? Do Instituto Teológico Metanoem. Então, aqui nós vamos ter hoje a lição que nos diz: as adversidades não impedem o crescimento do cristão. Interessante, porque às vezes as pessoas pensam em algo que é desafiador, né? E é como se fosse, né, algo que impede, né? Mas vamos perceber aqui algumas questões que nos ajudam a compreender, tá? Como nós podemos usar circunstâncias que são um desafiador, mas que podemos vencer elas. 2 Pedro 3,18, o apóstolo Pedro nos diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, um convite aqui para crescer, né, na graça e no conhecimento do Senhor. Tá? O que é que Cristo conquistou para vocês? O que é que Cristo pode lhes oferecer através da sua morte? Que é a graça e favor imerecido. Então, o que Cristo conquistou para nós, é importante a gente crescer nesse conhecimento e também no conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Daquilo que Ele nos deu, daquilo que nos conquistou e da sua pessoa. Duas formas de crescer. A verdade aplicada diz: as adversidades são métodos pedagógicos de Deus para o crescimento do crente. Então, vamos percebendo já aqui que as adversidades, aquilo que é desafiador, pode ser para o nosso crescimento. Nós temos 3 objetivos: explicar o contexto de Paulo em Tessalônica, apresentar as ações de Deus em meio às dificuldades e ensinar que o crescimento espiritual vem com adversidades. Então, nós temos o texto de referência, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 ao 10, tá? É um texto muito lindo, tá? Por favor, leia em casa, tá? Que isso vai te edificar. Eu já vou para o comentário. Só o versículo 7 eu vou ler, que diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, né? Então, o apóstolo Paulo deseja isso acerca dos tessalonicenses. Os cristãos em Tessalônica vivenciaram o evangelho diante das adversidades e souberam aproveitar as oportunidades para viver a fé em Cristo de uma forma exemplar, né? Então, é muito interessante quando as pessoas olham para as circunstâncias que estão vivenciando no momento e elas percebem que é possível, tá? É possível aproveitar a circunstância atual, tá? Como uma oportunidade e não focar na circunstância como um problema. Meu amado irmão, minha irmã, a vida é como um quebra-cabeça, né? Só porque não acertamos colocar uma peça no lugar, não nos torna um fracasso. É só se permitir escolher outra peça. A vida é assim, né? Muitas vezes as pessoas se cobram, dizem: eu não acertei, eu sou um fracasso. Calma. Respira fundo. Relaxa. A vida é assim, é de acertos e erros. Aliás,
Só erra aquele que tenta, só erra aquele que se atreve a tomar decisões. Mas perceba que mesmo aquele que não toma decisões, tá? Ele também pode fracassar, porque não tomou a decisão. Então, é melhor você tomar a decisão, é melhor agir, né, do que morrer, né, sem poder ter a experiência de ter agido. Tá? Agimos, colocamos uma peça, tentamos, não deu certo, pega outra peça, coloca de novo. E, mas se acontecer um desastre, se morrer, todo mundo vai morrer. Eu lembrei de uma história que disse que havia 2 ratinhos num buraco, né? E eles viram lá um queijo, né? E está lá o gato dormindo, tá? Então, um deles, né, um ratinho, né? Ele disse assim, eu vou pegar aquele queijo. E o outro ficou, né, na tocaia, né? Com medo, disse, não, eu não, tem um gato lá. Então, um sai, tá? E vai, né? Vai pegar o queijo, né? Só que ele come o queijo, se distrai e acaba morrendo, comido pelo gato. Só que o outro, vendo tudo isso, fica no buraco e morre no buraco, tá? Com medo. Tá? Então, o que acontece? De qualquer forma, né? A morte veio. Tá? Então, a questão não é você morrer, a questão é você não viver. Tá? Então, permita-se viver, viva seu momento. Tá? Viva estes momentos que você está vivendo como oportunidades de você experimentar algo novo. Talvez nem o gato acorde, como na nossa história. Tá? Talvez venha outras oportunidades, tá? Mas se morrer, morreu. Tá? Eu acho muito interessante essa forma, tá, de que as pessoas se atrevam a agir, a viver, não pensando na morte, mas se pensando na vida. Tá? Só erra quem tenta, meus amados. A chegada do Evangelho em Tessalônica, a oportunidade é a adversidade, esforço e providência. As tribulações não impedem o agir de Deus. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, chega na cidade de Tessalônica para pregar o evangelho. Então, estamos já na segunda viagem. Paulo, né, se separa de Barnabé, tá? E tem como companheiro agora Silas. Tá? Eles já tinham passado por algumas cidades, né? E agora chegam em Tessalônica. Tá? E é interessante que o evangelho eles estão levando de cidade em cidade e eles sabem muito bem como aproveitar as oportunidades. Essa cidade de Tessalônica é uma capital, tá? Uma das capitais, com cerca de 200 mil habitantes. É uma cidade grande em relação às cidades vizinhas. E Paulo, como judeu, ele frequenta a sinagoga. Tá? É muito interessante isso, irmãos, porque Paulo é cristão, mas por ser cristão não para de ser judeu. Porque se você percebe, o judaísmo é como se fosse um tronco, né? Onde desse tronco do judaísmo nasce um galinho chamado cristianismo. A igreja, a nação, produz, né, um galinho que vai se tornar a igreja internacional. Então, Paulo, como judeu, frequenta a sinagoga, e ele é mestre, vocês sabem que ele é um mestre criado aos pés de Gamaliel. Então, as pessoas reconhecem a sua posição dentro do judaísmo e lhe dá uma oportunidade. E Paulo, claro, ele aceita a oportunidade para ministrar na sinagoga e, nesta oportunidade, aproveita para apresentar Cristo às pessoas. Tá? E o texto diz que muitas pessoas se ajuntaram a Paulo e Silas por causa deste evangelho e aceitando Cristo. Tá? Então, essa prosperidade, tá, de Paulo, né, e Silas, tá, vai acabar trazendo inveja. Mas eu quero que você perceba a inteligência de Paulo. Ele não se separa do judaísmo, ele é judeu, né, como ele vai dizer mais para frente, tá? E ele sabe aproveitar a oportunidade. Agora, nós vamos ver que
nesse período que eles têm em Tessalônica, Paulo disse em 1 Tessalonicenses 2:9 que ele trabalhou noite e dia. Para quê? Para não ser pesado a nenhum dos irmãos. Tá? Ele disse assim: vós pregamos o evangelho de Deus. Interessante que ele associa a pregação e ao trabalho. Por quê? Porque disse que havia algumas pessoas, né, que achavam que pregar o evangelho, né, era uma forma de somente ser, entre aspas, como dissemos assim, sem encostar, né, viver sem necessariamente trabalhar materialmente, tá? E Paulo coloca que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos, olha só, ouvimos que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então, trabalhando com sossego, que comam o seu próprio pão. Então, Paulo, ele disse, eu vou trabalhar materialmente para dar exemplo, porque há muitas pessoas em Tessalônica, desculpa a palavra, mas são preguiçosas. Tá? São pessoas que se apoiam nos recursos dos outros, são pessoas que não estão trabalhando materialmente, tá? E fazendo outras coisas vãs. Né? Eu não trabalho, e eu espero que os outros me ajudem, os outros me sustentem. Paulo diz, não. Tá? Quem não trabalha, não coma. Né? Ou seja, cada um coma o seu próprio pão. Então, vamos produzir. Agora, dá um jeito, né? Cria, pensa, né? Alguma forma existe de trabalhar, sempre há. Tá? Sempre há uma forma de a gente poder agir, tá? Para a gente contribuir com o meio onde vivemos. Tá? Talvez você não trabalhe para fora de casa, mas você pode ajudar dentro de casa para que as outras pessoas também trabalhem, tá? Fora de casa, né? Alguém tem que cuidar da casa, alguém tem que arrumar a casa, né? Então, cada um deve trabalhar dentro do seu contexto, tá? Mas contribuir para o progresso da sociedade. As tribulações não impedem o agir de Deus. A multidão, movida pela inveja, perseguiu os apóstolos, de tal maneira que eles tiveram que sair escondidos durante a noite da cidade. A perseguição, irmãos, faz parte quando as pessoas percebem que você pensa diferente. Né? É interessante que a crença, né, é um dos fatores essenciais. Estas pessoas, tá, elas se movem de inveja, porque Paulo apresenta o evangelho tão real, tão vivo, e as pessoas se ajuntam, tá? E eles, movidos por esta inveja, perseguem. Mas a igreja cresceu. Ninguém pode impedir o avanço do reino de Deus. Então, quando nós apresentamos um evangelho claro e as pessoas compreendem, tá? Uma vez que a pessoa crê no fundo do seu coração, tá? Então esta crença vai lhe permitir se movimentar e avançar. Cumprir a missão em meio às adversidades. A grande perseguição em Jerusalém, os tessalonicenses, exemplos de fidelidade, fé operante, amor operante e esperança paciente. Cumprir a missão em meio às adversidades. Vemos no ministério dos apóstolos que a missão nunca foi fácil e que, na verdade, a adversidade fez parte do ministério deles. Então, eu tenho que entender, irmãos, que é natural, é um processo natural, tá? Da vida, né? Os altos e baixos, tá? Nunca Jesus prometeu, né, que nós teríamos uma vida assim, um mar de rosas, até porque é enfadonho isso, né? Você ter uma vida assim contínua, né, sem nada diferente, né, fica chato, tá? Então nossa mente, tá, acaba criando às vezes circunstâncias, problemas, tá, para que nós nos sintamos vivos. Agora, vamos perceber daqui que há outra forma de você também se sentir vivo, não necessariamente criando problemas, tá? Já que vamos falar. A grande perseguição em Jerusalém. Então, Atos 8, 1 ao 4,
registra a perseguição da igreja em Jerusalém. Esse é um momento de pressão. Jesus também foi tentado a não crer na palavra e assim desobedecer. Aqui nós temos outro momento de pressão. Então, o autor Luneman, ele disse assim: Jesus possuía a disposição de obediência antes de sofrer, mas a prova de que essa disposição existia devia ser mostrado na ação. Este progresso da disposição para o ato de obediência é um aprendizado prático da virtude da obediência. Olha só como interessante o pensamento deste teólogo, né? Quando ele nos coloca que disposição é uma coisa, ação em relação a esse ponto onde você tem disposição é outra coisa totalmente diferente. Então, Jesus, ele se faz carne, ele se faz homem, 100% homem, né? E no batismo ele testifica diante de todo mundo, né, que ele se compromete a dar frutos e frutos que são dignos de arrependimento, são frutos de um repensar de pensamentos, são frutos de justiça, só que não basta a disposição, tá? É no momento da pressão, né? Eu vou colocar assim, quando a gente pega a banana, né? Está bem madurinha, né? E aperta, né? Ela vai estourar, vai sair o que tem dentro, né? Então a pressão demonstra ou mostra o que está dentro de nós, tá? Então a disposição de obedecer só se conhece no ato da obediência, no ato da agir, tá? Quando a prova vem, Jesus é tentado e ele crê que o Pai fala a verdade e obedece essa palavra. Por favor, sempre pontue isto. A obediência é fruto do crer, tá? Se eu creio que a palavra de Deus é real, verdadeira, isso vai gerar o comportamento da obediência. Bom, agora duas formas de ser movidos, meus amados. Movidos pela dor ou movidos pela missão. Olha só, coisas diferentes, tá? Na verdade, a vida nos proporciona essas opções, tá? Um momento, né? Se eu não me movimento, se eu não tomo decisões de fazer algo, a dor vai me obrigar a tomar alguma decisão. Agora, se eu intencionalmente, né, coloco um objetivo, uma missão a cumprir, esta missão me puxa, me movimenta. Então, duas formas estamos colocando aqui de ser movidos. Então, Jesus escolhe obedecer, tá? Jesus escolheu obedecer até a morte. Não foi movido pela dor para obedecer. Ele acreditava que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Ele tinha uma missão, provar que a palavra de Deus é infalível, mesmo nas piores circunstâncias. Tá? Isso é interessante. Jesus, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu abro mão, eu tomo a decisão. Tá? Meu irmão, você quer minimizar a dor das circunstâncias? Tenha uma missão clara da tua vida. Tá? Tem uma missão que te impulsiona a tomar decisões, que te impulsiona a agir. Não seja que por causa de que você tem medo de agir, a dor venha e bata em você para até que você tome alguma decisão. Então, algumas pessoas, lamentavelmente, elas esperam que a dor lhes bata para tomar decisões, tá? E não tem uma missão de vida, não tem uma razão de existência. Seja esperto, seja esperta, crie objetivos, tenha uma missão de vida. Os Tessalonicenses são exemplo de fidelidade. E vós, fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, da maneira que fostes sempre, para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Meu irmão, percebe então dois pontos aqui interessantes, tá?
Primeiro, que estes irmãos de Tessalônica, eles são muito espertos. Eles não crescem simplesmente, tá, na experiência da dor, mas eles já crescem ao estudar, tá? Eles já crescem ao estudar, tá? O como Paulo agiu, como o Senhor Jesus agiu, eles veem o modelo de ação deles nas tribulações e eles imitam isso. Isso é muito bom, porque disse que os homens inteligentes aprendem com suas próprias experiências, com suas próprias dores. Mas os homens sábios aprendem com as experiências dos outros, com os erros dos outros, com os acertos dos outros. Então, seja uma pessoa sábia, tá? Imite, né, aqueles que já passaram por esse processo. Paulo, né, e o Senhor Jesus já tinha experiências. Então, Simão de Tessalônica disse, espera aí, como é que Paulo agiu no meio da tribulação? Como é que Jesus agiu no meio da tribulação? Que resultados eles escolheram pelas suas decisões? Espera aí, Paulo, ele resolve, né, aproveitar os momentos de dificuldades como oportunidades. Jesus também, ele nos prova que é possível crer naquilo que o Pai disse no meio das piores dificuldades. Então vamos agir assim. Vamos agir aproveitando as dificuldades como oportunidades e vamos crer que a palavra de Deus é infalível. Tá? E isso faz que eles também se tornem exemplos. Fortes exemplos. Você percebe? Quando nós imitamos, tá, alguém de sucesso como Jesus e Paulo, tá, nós também nos acabamos tornando um exemplo para outras pessoas. Isso é deixar um legado, uma razão para alguém nos imitar. Em algum ponto, em algo precioso, é valoroso. Fé operante, amor operante, esperança paciente. 1 Tessalonicenses 1:3 disse, lembrando nós sem cessar da obra da vossa fé e do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Pai, Deus e Pai, né? Bom, a verdadeira fé, tá, nos movimenta, irmãos, para gerar resultados. A fé gera comportamentos, tá? Se você diz, eu creio, mas não age, desculpa, mas você não está crendo ainda. Porque a fé verdadeira, tá? Ela movimenta, impulsiona a pessoa a tomar decisões, a agir, tá? Você vai ver, eu vou dar um exemplo negativo, mas é válido. Quando Eva acredita em Satanás, ela vai e come, tá vendo? Ela se comporta conforme essa fé. Tá? Então, a fé verdadeira, seja negativa, seja positiva, ela vai movimentar as pessoas. O amor não é um mero sentimento, ela é atitude de entrega e acolhimento. Então, diz aqui do trabalho do amor, né? Jesus, ao mesmo tempo, tá, que é um exemplo de entrega, né? Ele se entrega à condenação, à morte por causa nossa, ao mesmo tempo que se entrega, ele acolhe os pecadores sem julgá-los, né? Ele aceita, tá? Ele acolhe, isso é importante. O amor, irmãos, tá? Não somente se entregar. Tá? O amor não é somente dizer eu amo, mas também acolher, tá? Acolhimento. Tá? Jesus se assenta com os pecadores. Não estamos dizendo que concorda com o pecado, mas ele se senta com pecadores e eles acolhe do jeito que são. Tá? Jesus entra com uma luz no meio da escuridão e a sua luz simplesmente brilha e traz esclarecimento para as pessoas. A esperança, ela descansa na palavra de um Deus que não mente, né? Então, a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Diante do nosso Deus e Pai. Então, quando eu vejo Jesus Cristo, que ele obedeceu até a morte, mas ressuscitou conforme a palavra do Pai, eu posso descansar.
Eu sei que a palavra não falha. Deus não é homem para que minta. Então, quando eu tenho esperança no futuro, eu tenho forças no presente. Adversidades, crescimento e fidelidade. Consciência de que a palavra é de Deus. É preciso desejar e buscar a vontade de Deus e é preciso saber lidar com os sofrimentos. Adversidades, crescimento e fidelidade. Mesmo em meio às adversidades, Deus apresenta sua fidelidade para com os seus e dá crescimento na hora oportuna. É interessante isso, irmãos. Aí nós temos uma imagem que eu coloquei de Estevão, né? É uma imagem representativa, tá? É como se Estevão está sendo apedrejado, Estevão está sofrendo a morte. Ele está à porta da morte, mas mesmo nessa adversidade extrema, ele tem uma experiência de ver os céus abertos, Jesus Cristo ao lado do Pai, né? Esperando para receber como um vencedor. Tá? Interessante que a adversidade que ele está passando, ele não interpreta como uma derrota, ele interpreta como uma grande vitória. Havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Tá? Então, aqui vamos perceber a consciência de que a palavra é de Deus. Então, Paulo disse, eu estive ministrando, estava pregando no meio de vós, mas vocês não receberam a minha palavra como se fossem palavras de homens, ou seja, palavras naturais. Mas vocês receberam essa palavra como de fato ela é inspirada por Deus, é a palavra de Deus para vocês. E quando vocês creram nisto, né, isso trouxe resultados, tá? Ela operou, tá? Ela agiu, processou, né? Então, como é que eu recebo a palavra? Isso faz a diferença. Se eu recebo a palavra, tá? Como sendo um recurso natural somente, uma palavra de homens, eu vou ter resultados naturais. Mas se eu recebo a palavra como sendo um recurso sobrenatural, eu vou ter resultados sobrenaturais na minha vida, porque é ela que opera, perceba aí. Então, podemos comunicar a palavra de Deus, né? Assim, tanto receber como comunicar, aqui agora estou colocando, tá? Que podemos comunicar a palavra sobrenatural com recursos naturais. É interessante, né? Agora eu juntei aqui, tá? Porque eu tenho consciência que esta palavra é de Deus, mas eu posso usar metodologias de ensino, é o que Paulo fazia, tá? Técnicas de ensino para que esta palavra, mesmo que tá, uma palavra de Deus, tá? Mas eu posso aplicar, ensinar da melhor forma possível. Assim, essa palavra de Deus, quando recebida como ela é uma palavra de Deus, ela opera, ela traz resultados para aqueles que creem assim. É preciso desejar e buscar a vontade de Deus. Desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Fomos gerados pela palavra não corruptível, perceba aí, tá? Quando diz assim, o leite racional, revista na Bíblia, na revista corrigida, tá? Diz, leite racional, na outra tradução diz leite espiritual, tá? O alimento espiritual, né? Mas o que está dizendo? Se você percebe no capítulo 1, 23, ele diz que fomos gerados pela palavra não corruptível, ou seja, não falsificado. Ela alimentou a nossa mente e espírito, por isso diz racional, tá? Não é um alimento físico, a palavra de Deus alimenta nossa mente, nosso raciocínio, nossa parte invisível ou espiritual. Tá? E provamos, disse agora no capítulo 2, versículo 3,
e provamos que o Senhor é benigno, tá? Então, Paulo faz assim uma conotação, que a palavra, que o Logos eterno e Cristo, eles são um, tá? A mesma palavra que nos gera é a mesma palavra que nos sustenta. Então, o leite aqui se refere a Cristo, o Logos, a palavra encarnada. E Cristo e a palavra são um. Então, à medida que vamos conhecendo a palavra, vamos conhecendo a Cristo e crescemos espiritualmente. Então, desejar o leite racional é desejar esse conhecimento a cada dia mais de experiência, tá, com Cristo. E essa experiência com Cristo eu tenho mediante o conhecimento da palavra. Tá? Eu preciso me dedicar a isso, tá? Para que haja um crescimento interno. É preciso saber lidar com os sofrimentos. Os crentes em Tessalônica sofreram por amor ao evangelho no meio dos seus concidadãos, igual à igreja no início, no meio do judaísmo. Tá? Então, Paulo ele coloca, tá, essa situação para os irmãos de Tessalônica, para eles perceberem que eles não são os únicos que sofrem. Diz assim, irmãos, vocês sofreram no meio dos concidadãos, né? A igreja também no início foi assim. Por quê? Porque a perseguição pela fé no evangelho, ou seja, por eles passar a acreditar de forma diferente que antes acreditavam, né? Isso vai provocar perseguição. Tá? Então, quando uma pessoa se atreve a pensar diferente do seu meio em que vive, né? Isso acaba trazendo um atrito. Né? Então, a perseguição pela fé no evangelho é algo que deve ser encarado como normal na vida cristã. Quando eu creio diferente, quando eu penso diferente, né? Antes, vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa antes de Cristo, às vezes, é pessimista, negativista, tudo deprimida, né? Aceita Jesus, tem uma visão de vida, tem uma missão de vida, agora tem uma motivação, e isso, né, acaba ali trazendo uma mudança, né? E às vezes alguém não entende e acaba perseguindo, tá? Disse Paulo, tá? Para isto fomos ordenados. Olha só. Pois ainda estando convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós sabeis. Então, Paulo disse, nós já sabíamos que íamos sofrer perseguição. E nós avisamos antes que acontecesse. Tá? E nós sofremos. Então, Paulo está dizendo, é normal. Tá? Acontece na vida que chega um momento de inverno, depois vem primavera, verão, outono, depois vem, mas a vida é assim. Tá? Então, eu não posso me surpreender diante de alguma dificuldade. Eu devo, sim, encarar isso em foco da minha missão de vida. Tá? Quando eu tenho uma missão de vida, tá? Mesmo que tenha dor, eu aproveito a dor para me impulsionar mais a chegar ao meu objetivo, porque eu já tenho uma missão de vida. Amém? Muito bem, nós explicamos o contexto de Paulo em Tessalônica, apresentamos as ações de Deus em meio às dificuldades e ensinamos que o crescimento espiritual vem com adversidades. Tá? Todo crescimento tem um momento, né, de adversidades. Amém? Deus vos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe e seja uma bênção também nas mãos do Senhor. Deus abençoe, uma boa EBD para cada irmão em Cristo Jesus. Amém.